Bendito Deus e eterno Pai que está no céu, Ele foi escolhido, Jesus Cristo, para pregar a tua santa palavra. Meu Deus, eu te peço nesta noite, Jesus, dê-lhe graça, força, entendimento. Senhor, que a sabedoria venha do alto, meu Pai, derrame sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. Ó Deus, que nós possamos nessa noite ser alimentados, que teu Espírito Santo, Senhor, possa nesta noite ter a liberdade, Senhor, de usá-lo como Ele quer. Ó Deus, que não venha ser para a glória do homem, mas que toda a glória, toda a honra seja dada ao Senhor. Eu te apresento, Senhor, teu Filho, meu Pai, dele graça, força. Ó Deus, que a sabedoria, Pai, possa nesta noite ser revelada pelo teu Espírito Santo. Jesus, querido, que a tua igreja possa sair daqui, meu Pai, alimentada, Senhor, orientada pelo teu Espírito Santo. Meu Deus, eu te peço nesta noite, toma ele em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Seja sempre de Deus, as palmas mais alegres para Jesus. Graças a Deus. Queridos irmãos, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Meu Deus, a igreja hoje está linda, né? Está bonita, cheia da glória de Deus, cheio do povo de Deus, o povo escolhido para morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador. Pode sentar um pouquinho, vamos rapidamente dar aqui algumas informações. Nós queremos primeiramente agradecer ao nosso Deus, né? Que é grande, que é poderoso, né? E que é misericordioso, porque nos concede mais uma vez essa rica oportunidade de estarmos aqui na presença dele, levando a palavra do Senhor. Em segundo lugar, o nosso pastor presidente José de Matéria e todos os demais pastores que aqui também auxiliam nessa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria desde já, irmãos, agradecer a todos os irmãos. Não tem como nós mencionarmos o nome de cada um, mas cada um sabe a contribuição o qual vocês deram lá para a nova congregação do Ministério Pentecostal Caravana da Fé de Itapauá. Nós passamos lá ao todo 19 dias, passamos 13 dias lá e 6 dias viajando de barco, porque é 3 dias para ir e 3 dias para voltar. E nós levamos, irmãos, daqui 10 sacas de roupas, e roupas de boa qualidade, coisas boas, coisas maravilhosas, coisas que têm qualidade, não é? Então nós conseguimos levar no barco e fomos tão abençoados que o dono do barco nem pediu nem R$1 para levar esse volume todo lá na parte de baixo do motor, né? Então nós queremos agradecer em nome da congregação lá de Itapauá, todos os irmãos que ajudaram. Foram muitos paletós, 15 paletós, mais de 20 blazer, calça, todo tipo calçados. Irmãos, para a glória de Deus, aqueles irmãos ficaram vestidos de excelência, e foi rápido. Na hora que chegou segunda lá, terça-feira foi distribuído, na quarta-feira os irmãos já estavam na doutrina lá. Louvado seja o nome do Senhor, uma bênção de Deus. Então nós agradecemos todos os irmãos de verdade, porque eu nunca tinha visto isso, irmãos, aqui na Caravana da Fé, não é? Essa quantidade de roupa que foi doado para aquele lugar. E em nome do pastor Evandro de lá e de toda a sua família e os seus congregados, eles agradecem mesmo de coração. E eles são um povo que gosta de orar, irmãos. Pode ter certeza que ele vai orar muito por esta igreja, por cada irmão que teve a humildade, a simplicidade, a boa vontade de ajudar para a glória de Deus. Antes de nós levarmos a palavra, como diz aqui o nosso mandamento, né, para nós fazermos a leitura de alguma parte do regulamento interno ou do Código do Obreiro, eu queria fazer uma breve leitura aqui na página 67 do Código do Obreiro. Página 67 do Código do Obreiro. Tem na RI também, eu só não sei dizer qual é a página. O pastor Zacarias pode dizer aí a página que está na RI. Mas no Código do Obreiro é a página 67. Achou? Do RI? A página, na verdade, é onde fala sobre televisão. 20.10.
Os que tiverem com o seu código obreiro é na página 67. E se for no regulamento interno, qual é a página? Tem alguém que acha aí? Para os irmãos acompanharem, quem tiver o seu regulamento interno. Vamos lá, vamos acompanhar a leitura dessa passagem. A Bíblia diz no livro de Salmo, capítulo 101, versículo 3, parte A: não porei coisas má diante dos meus olhos. A maioria das programações induzem as pessoas a pecarem contra Deus. Elas incentivam o ato do adultério, da prostituição, do homossexualismo, da mentira, da traição, do roubo, do alcoolismo, do fumo e outras ações que não agradam a Deus. Os programas evangélicos são uma verdadeira apostasia, incentivando a vaidade, o legalismo e a liberalidade, negando a diferença entre a luz e as trevas. Infelizmente, uma parte da tecnologia está sendo usada pelo inimigo para destruir vidas, tais como celular, computadores e outros. Nós fazemos parte da IPCF. Não aconselhamos o uso da televisão e o uso precoce de celulares, computadores, laptops e tablets pelas crianças. Devemos ter muito cuidado com os aparelhos dentro de nossos lares, pois na maioria das vezes é uma maldição. Amados, vejam que aqui nós enfatizamos que nós não proibimos o uso da televisão. Porém, esse ministério aconselha não ter. Até porque, eu falo por mim, né? Quando eu não conhecia Jesus, irmãos, eu era viciado em televisão. Viciado. Chegava do trabalho 11 horas da noite, deitava no sofá, até dormia, só acordava de manhã assistindo televisão. Então, eu decidi na minha vida tirar a televisão. Eu não consigo viver com uma televisão dentro de casa. Porque se eu deixar a televisão lá dentro de casa, eu vou deixar de ler a Bíblia, eu vou deixar de orar, eu vou deixar de fazer as coisas que agradam a Deus. Sem contar que aquilo ali vai estimular coisas que não agradam a Deus. A gente sabe, né, que o olho é a entrada da nossa alma. Então, nós podemos ali nos contaminar, podemos ali nos corromper por tudo que é colocado naquela programação. E de tanto você assistir aquilo, uma hora você vai achar que aquilo ali é bom para você, que é normal, que é tudo aceitável perante os olhos do Senhor. Mas não. Se você não souber usar, irmãos, tire, extirpe da sua vida, porque isso pode te prejudicar espiritualmente e outras consequências também. A gente vê que quando, pelo menos eu quando assistia a televisão, eu via ali muitas cenas que até antes era mais discreta, só que agora está de uma forma exposta, né? Está tão exposta ao ponto de escandalizar a tradição familiar, os costumes familiares, os princípios, os valores. É por isso que hoje, irmãos, aumenta o número de separação. É por isso que hoje aumenta o número da prostituição. É por isso que hoje aumenta o número do adultério. É por isso que hoje aumenta a violência dos filhos, matando pai, matando mãe. É por isso que o acesso à tecnologia incentiva esse bando de velho, estuprando criança de 3 meses, 4 meses, 1 ano. Essas malditas maldições que a gente coloca dentro da nossa casa e a gente deixa de vigiar. Glória a Deus. Nós precisamos ficar atentos. Já falamos várias vezes aqui, quem manda na tua casa é você que é pai, é você que é mãe. Enquanto teu filho for submisso a você, depender de você, quem manda é você. Não é a televisão, não é a rede social que vai doutrinar, que vai dar ensinamento, porque depois, quando ele se corromper, quem é que vai cuidar? É o pai, é a mãe, são os parentes. Não é? Às vezes o cara preguiçoso tem 25 anos, não trabalha, vive às custas da mãe e do pai, quer mandar lá dentro. Enquanto ele for submisso, depender, comer, beber, ele tem que baixar a cabeça, as orelhinhas dele, e quem manda lá dentro é o pai e a mãe.
importa se é jovem do gênero feminino, do gênero masculino. O que importa é enquanto você estiver debaixo de uma asa, irmãos, se coloque num lugar, na sua posição, que você é dependente, seja grato, grato aos pais, grato a Deus. Então, que a gente possa refletir, né, nessa parte de ensinamento, tratando sobre essas observações da televisão. Tem uma observação aqui embaixo que diz assim, ó: é expressamente proibido o uso da televisão dentro das casas pastorais. Esse o ministério pode proibir. Mas no momento que o pastor assume aquela congregação e junto com a congregação recebe a casa pastoral, ela precisa se alinhar conforme as regras do ministério, não é? E também queria acrescentar, irmãos, que dentro da casa pastoral não somente a questão da televisão, as vestes, tudo tem que estar na doutrina. Se você convidar 10 pessoas para morar contigo lá na tua casa, tem que estar na doutrina, porque aquela casa ali não é do pastor, não é da pastora, é da igreja. Porque senão, pensa, eu vou lá visitar a congregação fulano, e eu chego lá, eu vejo as suas parentelas diferentes da doutrina. O que o pastor de lá vai pregar? Qual em que ele vai se alicerçar? Até pode pregar, mas dificilmente naquele item. Então, para que a gente não caia nessa falta de informação, a gente precisa ter ela bem fresquinha na nossa mente. Amém? Vamos agora, irmãos. Sim, agora se vocês quiserem ficar de pé, vamos ler a palavra no livro de Salmo, capítulo de número 119. Bom que tem muitos jovens hoje, né? Essa palavra vai bastante para os jovens também. Vamos ver se dá tempo, né? Vai ser corrido, mas vamos fazer o que for necessário. Livro de Salmos, capítulo de número 119. Exemplo de cristão nos caminhos do Senhor. Esse é o tema da palavra do Senhor. Salmos, capítulo de número 119, do versículo 9 em diante. Do 9 até o 16. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Vamos então ler. Acompanhe conforme a tradução de vossas Bíblias. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Como os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Glória a Deus. Pode sentar, fique à vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos procurar ser bem breve aqui. Estamos muito contentes, né, com a presença de todos os irmãos que vieram de todas as congregações, né, do Rio Preto, Cacau Pereira, Mundo Novo, Terra Nova, pessoal do Tempo Central, né, os jovens. A gente fica realmente muito contente em ver que existe um povo que ainda adora a Deus em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Amados, a gente vai fazer uma pregação um pouco diferente, com riquezas de detalhes por versículo desse capítulo de Salmo, capítulo 119. Lá no 9, por exemplo, diz assim: fizemos em perguntas, como se purifica o jovem, por exemplo, no caminho do Senhor? Qual é a maneira de você se purificar? E o próprio versículo responde: observando-o conforme a tua palavra, a palavra de Deus. Deus quer dizer para nós que aqui é observando a palavra de Deus, é observando a lei. A Bíblia diz que Jesus, ele veio para ser cumpridor da palavra, e nós
que somos servos, que somos cristãos, nós temos um papel de ser observador. Mas muitas vezes queremos tomar o lugar de Jesus, né? Queremos tomar o lugar de Deus. Queremos inverter os papéis. A gente não quer mais ser observador, a gente quer ser juiz. E aí começa a acusar, começa a apontar, e aí distorceu a palavra, irmãos, está fora da Bíblia. Nós somos observadores e vamos ser até o dia da volta de Jesus, ou quando Ele convidar nós para chegarmos ao seio de Abraão. Quando nós tirarmos isso do julgamento do nosso coração, até mesmo lá no livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 1, não me falha a memória, versículo 30, diz assim, que se nós nos julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados pelo nosso Senhor. Porque, irmãos, nós fizemos tanta besteira no nosso passado, cometemos tantos pecados no nosso passado, que se nós realmente fôssemos penalizados pelos pecados que nós cometemos, nenhum de nós estávamos aqui. Mas por causa das misericórdias do Senhor, Lamentações 3:22, que se renovam a cada manhã, é que nós estamos ainda aqui, não fomos consumidos. Porque Ele é misericordioso, Ele é extremo misericórdia. E isso é muito bom, graças a Ele, que Ele é assim, senão, irmãos, dificilmente nós estaríamos aqui. No versículo 10 diz assim: como posso buscar a Deus de todo o coração? Como é que você faz isso? Você pede a Deus que não deixe se desviar dos mandamentos divinos. Como é que você faz isso, irmãos? É praticando, é vindo para os cultos, é participando do grupo de jovens, de adolescentes, do centro de oração, do grupo de senhores. Como é que você vai se edificar se você passa a semana inteira em casa e só vem para o culto domingo? Como é que você vai se edificar se você não tem boa vontade de se edificar de outras maneiras? Porque não é só pregação que edifica, não. O testemunho de irmão edifica a pessoa, você sabia disso? O testemunho de qualquer pessoa edifica as nossas vidas. Se tem crente que diz: não, eu sou a igreja, lá na minha casa eu vou cultuar a Deus, eu vou orar a Deus, eu vou chorar, eu vou montar um altar lá, não tem santo não, mas é um altar. E aí eu vou cultuar a Deus. Está enganado, porque a Bíblia diz que a gente tem que se congregar. E por que Ele manda congregar? Justamente para isso, irmãos. Para que a gente esteja sempre junto um com o outro e possa colocar em prática aquela parte que diz assim, ó: devemos aprender uns com os outros. Aprendei-vos uns com os outros. É por isso, irmãos. Você já imaginou se Deus desse todo o conhecimento para a missionária Wenda? E como é que a gente ia ficar? O que eu ia ensinar para ela? O que eu ia ensinar para ela? Nada, não teria nem prazer de ensinar nada, já que ela sabe tudo, não é? Então veja que Deus é tão perfeito que Ele deu um pouquinho para mim, um pouquinho para você, um pouquinho para uma criança dessa. Um pouco do gesto de uma criança dessa é suficiente para a gente aprender. Lembra de Jesus? Quando os discípulos perguntaram o que faz para chegar lá no céu? E aí Ele diz: seja como essa criança, irmãos. E quem de nós age como uma criança, que não guarda rancor, que não guarda mágoa, que não guarda ódio? Então veja que é necessário algumas ações para que a gente esteja dentro desse mandamento. 11. Quando escondo a palavra de Deus no coração, o que ocorre? Ocorre que as chances são menores de pecar. O versículo si próprio, ele se responde. Ele nos concede o mínimo possível de pecar. Sabe por quê, irmãos? Porque no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz assim, ó: que o temor a Deus é o princípio fundamental do conhecimento. Outras traduções diz da ciência. Se você tiver temor a Deus, irmãos, você certamente vai também diminuir os pecados que normalmente nós cometemos. O temor, irmãos, é um princípio fundamental que a gente tem que ter. Não tem jeito. É necessário ter esse temor. Sem o temor a Deus, irmãos, não tem como servir a Deus de forma verdadeira. Mesmo que eu creia em Deus, mesmo que eu sei da existência da minha carne na terra, mas se eu não tiver essa certeza de ter o temor a Deus, não tem como eu ser fiel a Ele, porque eu vou cometer pecados sem achar que não vai haver nenhuma consequência.
No versículo 12 diz assim: como posso aprender os estatutos de Deus? Ler, examinar, refletir, orar para buscar a revelação. É dessa maneira, irmãos, que nós aprendemos os estatutos de Deus. É isso aqui, ó. Eu passei essa experiência lá em Tapauá, irmãos. Vi coisas maravilhosas, tremendas naquele lugar. E o mais interessante que eu achei lá nesses 13 dias que nós passamos é que aquele povo, a maioria deles não sabe ler e não sabe escrever. Eles não levam nem a Bíblia, irmãos, para lá. Mas eu vou dizer um negócio para vocês: aquele povo gosta de orar. Aquele povo, quando vai fazer campanha, irmãos, eles oram 5 da manhã, meio-dia e 6 horas da tarde. Na semana que eu cheguei lá, eles só tiraram das 5 da manhã e passaram uma semana antes, né, de chegarmos lá, na verdade, orando meio-dia e 6 horas da tarde. Meio-dia e 6 horas da tarde. Já ficaram para o culto à noite. E o mais interessante, irmãos, é a dificuldade que aquele povo enfrentava para chegar. Porque a igreja lá é no meio do rio. É um flutuante diferenciado. Eu nunca vi aquilo na minha vida, flutuante no meio do rio. O que eu conheci de flutuante no meio do rio são esses postos de gasolina, esse pontão, né? Mas eu nunca tinha visto uma casa no meio do rio. E lá fica a igreja, logo atrás fica a casa do pastor, e do lado tem um flutuante emprestado, que é só um salão bem grande, inclusive. Estamos orando para continuar lá, né? Enquanto a caravana daqui se prepara para viajar dia 22 para lá, de abril. E aquele povo, irmãos, com todas as dificuldades, mas é um povo que glorifica, que exalta, que busca, que ora. Se vocês verem a canoa, irmãos, 2 dedinhos assim para alagar a chuva, vento, e eles remando. Senhoras, idosas, crianças, irmãos. Todos os dias que nós estivemos lá, irmão, nós postamos as fotos no grupo. Todos os dias aquela igreja ficou lotada de gente. Todos os dias. E sabe qual é o culto que dava mais gente lá, irmão? Vocês não vão acreditar. Nem eu não acreditei, eu só acreditei porque eu vi. O culto de doutrina. Quarta-feira, irmãos. Das 2 quarta-feiras que nós passamos o culto de doutrina lá, tem uma varanda da igreja que a gente chama de trapiche. Foram para debaixo d'água. De tanta gente lotada naquele culto. Gente querendo aprender, gente querendo ouvir a palavra, gente querendo se edificar, gente querendo descobrir como é que chega no céu. E aquelas dificuldades, irmãos, para eles não era nada, porque eu nunca vi nenhum daqueles murmurar enquanto nós tivemos aqueles dias do outro lado. É incrível como aquele povo glorificava e exaltava o nome do Senhor. Eu vou dizer um negócio para vocês, uma coisa que me encantou, que me marcou. Tem um louvor aqui que sempre o pastor canta antes de começar a oração. Ele começa a cantar assim: nesta noite feliz, neste santo lugar. Irmãos, já tinha orado um diácono Manel, que é o que vai casar lá. Já tinha orado o pastor Evandro, passado o microfone para mim, eu comecei a louvar. Irmãos, a igreja parou de louvar, ou de orar, e começou a louvar junto comigo. O mais interessante é que pareciam anjos assim, porque todo no mesmo coro assim, e foi uma alegria tão grande assim que a gente sentiu, o povo louvando junto com a igreja. Uma coisa maravilhosa assim, uma experiência que eu nunca tinha passado na vida. Então, eu até ouvi de alguns aqui, né, quando viram as fotos e os vídeos, né, sentiram a glória. Teve até uns que queriam entrar no mistério, outros choraram quando viram aquelas fotos e aqueles vídeos que foram feitos lá, irmãos. Porque aquele povo, mesmo sem saber ler, mesmo sem saber escrever, irmãos, mas eles tinham uma coisa que Deus, só isso que Ele precisa, é que você adore Ele em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eles são um exemplo para nós, irmãos. Eu recebi uma injeção de ânimo, sabe? Aquela injeção que você toma e você pega um choque 220. Eu vim de lá, irmãos, com a certeza que é bom fazer a obra, que você tem retorno, que é edificante. Sabe por quê? Nós vimos tantas coisas naquele lugar, irmãos. Nós chegamos lá na segunda-feira. Nós recebemos bênção terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí na outra semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias.
falhou. O dia que nós chegamos lá, porque ninguém conhecia nós, e falhou no sábado antes de nós voltarmos para cá. E o mais impressionante, irmão, se eu não tivesse levado dinheiro, não ia faltar comida, porque chegava peixe, chegava pupunha, chegava farinha, chegava goma, chegava jabá, pacu, sardinha, jaraqui. Chegou até, irmãos, qual é o nome daquele bicho descalço? A outra, tartaruga. Chegou tartaruga, comemos lá na hora. E antes da gente vir para cá, no mesmo dia que nós viajamos, eles chamam de cabeçudo, que é o parente lá da tartaruga, também um bicho de casa. Então veja, irmãos, como é bom fazer a obra. Bom, irmãos, você olhar para aqueles olhares humildes e simples, com a vontade de adorar a Deus, e ver o que aquele povo tem para nos ensinar para a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. No 13 aqui, ó. Vamos ler o 13 aqui. 13. Versículo 13 diz assim: com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Irmãos, quando se declara com os lábios todos os juízos do Senhor, é porque nós já temos ciência daquilo que nós somos e daquilo que nós precisamos saber. Por exemplo, nós, quando viemos para um ministério, para a igreja, nós já somos cientes dos estatutos, do regulamento, do Código Obreiro. Isso significa dizer que eu já concordei com tudo que foi estabelecido. A Bíblia diz, se não me falha mal, no livro de Tito ou Joel 3:9, que a gente não deve discutir a palavra de Deus, porque é vã, inútil, não tem porquê. Se chegar nesse nível, irmãos, não discuta, não é? Fique calado, não é? Vire de costa e vai embora. É melhor do que criar uma contenda, uma dificuldade. Lá em Itapaó, outra coisa interessante, irmãos, que aquele povo, eles não se atinham ao conhecimento, e eles iam lá até nós pedir informações. Eles pegavam a pregação de um treinamento que teve lá, e no outro dia eles iam lá: pastor, eu não entendi isso aqui, como é que isso se explica? E o pastor de lá, Evandro, pegava a Bíblia dele, não perdia tempo, ia junto lá, corria, pegava o caderninho dele e anotava. Pastor que tem o coração aberto para aprender, que não resistiu nada. Os irmãos já devem saber um pouco da história, como foi de Itapaó, não é? Ele veio de lá, eles estavam descontentes com o ministério de lá anteriormente, totalmente fora da doutrina, e isso passou a incomodar eles, ao ponto de os irmãos dizerem para o pastor de lá: disse, olha, faz o seguinte, abre o ministério no seu nome, que a gente vai congregar com você. Ele disse assim: não, eu não tenho condições alguma de abrir uma igreja, eu preciso ser doutrinado, eu preciso ser orientado. Pense na humildade daquele pastor. E aí os irmãos deram uma segunda opção para ele: então faz o seguinte, vai lá em Manaus, visita alguns ministérios, e aí sim vocês trazem para cá, que a gente vai continuar adorando e glorificando o nome do Senhor. E quando ele ligou para o pastor Gaudêncio, o pastor Gaudêncio foi junto com o irmão Ademar buscar ele lá no porto, alguns dias depois, e aí ele contou a história. E aí o presbítero Ademar disse: olha, tem a congregação que eu congrego, é uma congregação Ministério de Doutrina, e está aqui na minha bolsa o regulamento interno em quarta-feira. Ele deu uma paginada rapidinho assim, nem terminou, demorou muito, ele olhou: é esse aqui que a gente quer. Louvado seja Deus. E aí então marcaram encontro, pastor presidente. E aí ele veio aqui na terça-feira, um dia aí, uma terça-feira de doutrina, se uniu ao ministério, voltou para Itapaó, e aí ele pediu a bênção do ministério anterior e abriu aquele lugar. Irmãos, eu confesso que no meu coração eu queria ir lá, irmãos, somente para dar o estudo do Código Obreiro do Regulamento Interno. Era só isso, a minha vontade era só isso. E quando tivesse os cultos, pregar uma vez ou outra, até porque nós queríamos observar o nível do pastor que ia ficar lá na frente. Mas, irmãos, nunca é da nossa vontade, é da vontade de Deus, irmãos. No segundo dia que nós chegamos lá, chegamos na segunda, na terça-feira, por volta de 4h da tarde, a gente estava lá. Passou um irmão, um senhor de Canoa, e disse assim: pastor Evandro, tem como ir lá na minha casa, orar pela minha
minha filha. A minha filha está 30 dias no fundo de uma rede, com o negócio engoiando aqui, com falta de respiração, aquela mulher não sabe mais o que fazer. E aí ele convidou a gente, pastor Evandro, e ele disse: rapaz, vamos entrar no nosso quarto, vamos orar então. Foi eu e minha esposa por dentro do quarto, dobramos o joelho, oramos, e nós fomos para aquele lugar, do outro lado do rio. Quando nós chegamos lá, a mulher estava em desespero, uma jovem mais ou menos de 20 anos. E ela estava no fundo daquela rede, em desespero, chorando, se retorcendo toda, ninguém sabia o que era. Quando nós chegamos lá, a família disse: nós já temos todo tipo de remédio caseiro e nada resolve. A gente não sabe mais o que fazer com essa menina. Eu digo: vamos orar. Se Deus fizer alguma coisa, Ele vai fazer. Se não fizer também. E aí então nós ungimos, a minha esposa Débora orou pelaquela jovem. Para a glória de Deus. Aquela mulher sentou na cadeira. Ela começou a se retorcer, gritar. E a gente descobriu que era o espírito maligno que estava atormentando, que estava oprimindo aquela vida. O que aconteceu, irmãos? Aquela jovem foi liberta na hora, instantaneamente. Para a glória de Deus, ela se levantou. Aplauda Jesus, Jesus merece. Aquela jovem se levantou, irmãos, perfeita. E a família ficou toda assim assustada. Meu Deus, a gente pensava que essa mulher estava doente, né? E ela estava oprimida por Satanás, Deus. No dia seguinte tinha culto. Isso era numa terça, no culto lá em quarta-feira de doutrina. Aquela jovem e o esposo dela e o filho dela, até apresentou o filho dela na igreja. Eu tive a honra, pastor, de apresentar uma criança lá em Itapauá. E aí aquela jovem foi para ali, irmãos. Sabe quantos cultos ela faltou? Ela faltou desde o dia que a gente saiu de lá? Nenhum. Ela foi até para a consagração sábado de manhã. Para a glória de Deus. E aí no mesmo dia, não, 2 dias depois, no outro culto, ela se reconciliou, o marido dela se reconciliou. E detalhe, lá no meio deles tinha um parente dela da cidade de Coari, ou Anori, né? Da cidade de Anori. Ela estava com uma blusa de evangélico, mas ela estava toda pintada. Você sabe aquela sobrancelha toda chama de rena? Coisa ridícula, coisa feia demais. E aí nós perguntamos: a senhora é crente? Eu sou crente. E aí deu vontade na ponta da língua: por que não orou e expulsou o demônio desta jovem? Por que foram chamar outras pessoas? Então veja, irmãos, como é importante. Nós fomos daqui preparados. Nós nos consagramos 3 dias lá no Batistinha, onde o pastor Erivaldo é o pastor da frente daquela obra lá, irmãos. Nós não fomos de qualquer jeito, nós fomos preparados. Eu confesso a vocês, eu não sabia que eu ia encarar uma coisa como essa. Mas Deus, irmãos, fez maravilhas lá. Para a glória de Deus. Tudo isso serve como referência para nós. Vamos continuar. Vai acabar o tempo. Só mais um. 14. Lê o versículo explanado. 14. Diz assim: folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Irmãos, testemunho é melhor e mais importante do que qualquer riqueza que exista na terra. Testemunho é uma coisa, irmãos, que nós precisamos ter em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Testemunho, irmãos, é a nossa melhor e principal pregação. Através da nossa vida, do nosso testemunho, do nosso esforço, nós podemos ser exemplos para muitos e muitos. Lá em Itapauá também haviam testemunhos nesse sentido. Nós conversamos com vários irmãos daquele lugar para ver como era, como estava à frente daquele ministério, como é que era antigamente, se tinha alguma coisa para corrigir. E mantiveram ali aqueles 2 pastores, pastor Evandro e pastora pastora Janete, né, a esposa dele. Aquela mulher, irmãos, é um exemplo de vida para muita gente. Ela acordava 4 horas da manhã para fazer o pãozinho, dormia 10, 11 horas da noite depois do culto. Em 20 dias, 13 dias que eu passei lá, não vi nem ela olhar torto pro marido dela. Antes do marido pedir alguma coisa para ela, ela já tinha ido. Ela pegava a canoinha, até botija de gás, irmão. Ela botava na canoa, botava e ia embora. Quando a gente acordava, já estava tudo pronto. Todos os dias que nós chegamos lá, nós fomos mal acostumados. Nós comemos
pupunha descascada, tucumã descascada. Chegando aqui, demorei a me acostumar de novo. Mas nós fomos abençoados naquele lugar, irmãos, todos os dias, para a glória de Deus. E para a gente encerrar, né, o pastor pediu o tempo. Também, irmãos, como eu havia comentado, a minha intenção era somente dar um estudo, treinamento. Fizemos um estudo lá de 8 da manhã, paramos no meio-dia, voltamos 1h da tarde, fomos até 3h30 dando estudo do Código Obreiro e do regulamento interno. E em todos os cultos, em todas as visitas que nós entramos e participamos ali, irmãos, todas Deus operou. Todas, sem exceção. Todas. Passamos 13 dias lá nesse lugar, irmãos. E nesse mesmo instante desse período, foram 14 pessoas que se reconciliaram e 4 pessoas aceitaram a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, para a glória de Deus. E ainda se uniu mais 3 pessoas do ministério. Aí nós viemos de lá terça-feira, chegamos aqui quinta, aí na quarta teve culto lá e eu estava dentro do barco e não pega celular. E aí, quando eu cheguei lá, eu disse assim: eu vou ligar para o pastor Beto, o pastor Evandro. Cheguei lá no aeroporto, fui resolver um problema com um amigo, e aí resolvi ligar, porque ele disse assim: pastor Evandro, só está dando muita gente aqui na igreja, porque o senhor está aqui e a sua esposa estão aqui. Eu só gosto do pessoal que vem de Manaus. Eu digo: não, mas não é por causa disso, não, é porque Deus está nesse lugar. E aí eu fiz a prova, irmãos, quando foi na quinta-feira, quando eu já estava aqui em Manaus. Eu liguei para ele: pastor Evandro, e aí, como foi o culto de ontem? Culto de doutrina, que é o culto que dá mais gente. Ele falou: pastor, eu estou surpreso. Eu achei que não era ninguém no culto, pensando que era por causa de vocês. Que nada, foi para debaixo d'água de novo da bicho. Porque aquele povo foi para adorar, para exaltar e para aprender, irmãos, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu quero encerrar essa breve pregação dizendo para os irmãos: vale a pena glorificar, vale a pena exaltar, vale a pena para os obreiros aqui, ó, vale a pena fazer a obra de Deus, irmãos, porque não tem preço que pague a alegria que nós sentimos quando as pessoas testemunhavam as suas bênçãos naquele lugar. Mulher que orava 20 anos pelo marido dela aceitar Jesus Cristo, aceitou Jesus Cristo lá. A outra moça que orava 7 anos para casar, vai casar. A caravana da fé vai fazer o casamento dela lá, para a glória de Deus. E uma criança, irmãos, uma criança de 3 anos, volta uma jovem lá, quarta-feira, culto de doutrina. Ela chegou para receber a oração final. Por isso que é importante essa oração do final aqui, ó, a oração aos enfermos. Quando ela chegou assim, eu confesso que eu fiquei meio receoso de passar minha mão na costa, porque estava grossa, como se fosse pele de sapo. E eu passei um pouco assim, veio uma outra obreira de lá, passou o óleo na costa daquela criança. Irmãos, na outra semana ela foi lá e ela foi nos contar: pastor Ivan, faz 3 meses que eu levo essa criança no hospital e ninguém sabia o que essa criança tinha. E para a glória de Deus, naquele dia, quando foi orado nessa igreja, a minha filha está curada. Irmãos, eu passei a mão na costa da criança, estava lisinha, totalmente livre. Foi curada para a glória de Deus. É por isso, irmãos, que vale a pena glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Deus opera e vai continuar operando nossas vidas. Amém? O tempo não nos espera mais, irmãos. Eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus possa abençoar toda a igreja.